Eu quero falar sobre 3 assuntos hoje de suma importância. Sérgio Moro foi absolvido pelo TSE. O inelegível, execrável e futuro presidiário se reuniu com a bancada ruralista, aqueles que fazem oposição ao Brasil, para pedir a eles que tentem, a todo modo, a qualquer custo, vetar a lei que regulamenta minimamente as fake news em período eleitoral. Existe uma tentativa de se proibir que fake news sejam espalhadas aos 4 ventos em período eleitoral. E eles não querem que isso aconteça. Então já o mentiroso número 1, o Jair Mentias, se reuniu com os seus cupichos, aqueles que escondem arroz para que falte, e uma vez faltando, possam injetar novamente, fracionadinho, pacotes de 1 quilo a R$50. Foi esta a intenção. Felizmente, hoje o Brasil tem um presidente que importou arroz e eles sentaram bonito e estão até agora ainda tendo que engolir o choro. E vou falar também a respeito da Irlanda, Noruega e Espanha, que reconheceram o Estado palestino, que produziu uma revolta. O genocida do momento, num ímpeto assim, de explosão odienta, chamou de volta os seus embaixadores, dizendo com este gesto que existe ali uma ruptura, porque não concordam com o que ele vem produzindo lá na faixa de Gaza. Antes de eu continuar falando sobre esses assuntos importantes, eu quero que você curta, comente, compartilhe, assista até o final, dando a este vídeo a devida importância, uma vez que ele é importante, né? Segue, aciona o sininho e nós vamos em frente. Eu vou pedir também, meus queridos, que além de vocês fazerem tudo isso, que é importante para dar engajamento ao vídeo deste que vos fala, de modo que eu possa futuramente, quem sabe, monetizar nas plataformas e fazer investimentos necessários para produzir vídeos com mais qualidade. Mas enquanto eu não posso fazer tais investimentos, eu conto com a ajuda de vocês, por gentileza. Bem aqui, ó, tem uma chavezinha mágica e ali você coloca tudo junto sem o tio. É Joal de Sabugosa, tudo junto, @hotmail.com. Ali, com aquela chavinha mágica, você faz a sua contribuição, de modo que eu possa me dedicar com muito mais amor a esse trabalho, que vai virar a minha profissão do futuro. Porque estou estudando jornalismo, e não é do nada. É porque eu acredito que a minha voz vai continuar aqui por muitos anos, e não será calada, nem por ameaça, e nem por força de algum canalha. Não, continuaremos, né? Então, o Sérgio Moro, infelizmente, por falta de provas mais consistentes, o TSE concordou que os crimes eleitorais dele não seriam imputados. Faltou provas, né? Aí aqueles que dizem que, porque o STF, o TSE está aparelhado pelos comunistas, é um esquerda. Aí vocês vão ter que divulgar isso nos grupos do WhatsApp, só que vocês não farão, né? Para mostrar que não é assim. Porque o tempo em que se produzia provas contra as pessoas que alguns grupos queriam prender para tirar da corrida eleitoral, este tempo já passou, né? Tanto que o inelegível, genocida e futuro presidiário está solto até hoje, né? E é um criminoso contumaz. E a minha crítica ao sistema judiciário precisa mudar isso, tornar essa coisa mais rápida, porque o tal vagabundo, me perdoem a palavra, eu fui corrigido ontem, porque eu estou xingando muito esses merdas. Eu devo usar outros termos, né? Como, por exemplo, ao se referir aos seguidores do tal inelegível, eu devo dizer: a desinteligência de vocês é algo assustador, ao invés de dizer assim, vocês são burro pra caralho. Não posso usar essa expressão mais. Aí, aqueles que dizem que não há liberdade, engulam o fato de que este criminoso, peço escusas, este senador continua com seu mandato, muito embora, ao meu ver, o trabalho dele é unicamente mesmo no sentido de atrapalhar o Brasil, assim como o agronegócio predatório que se reúne com o inelegível para tentar atrapalhar a regulamentação de uma lei que proíbe mentiras em relação aos opositores. Como eles só conseguem ganhar uma eleição mentindo, e o povo desinteligente não tem discernimento para perceber o que é verdade e o que é mentira, e o ódio deles também é um elemento que contribui no sentido de que os seus olhos fiquem cheios de escamas. Meu querido, minha querida, se o cachorro latir, me perdoe. É que nem todo mundo consegue controlar os seus animaizinhos. E eu consigo, tenho 5. Então eu faço...
Eles ficam quietinhos porque eles são treinados. O dono, o chefe da matilha, sou eu. Au, au, au. Então, com relação... com relação ao tal criminoso, o Netanyahu, ele ficou muito indignado com a ação da Irlanda, Noruega. Tinha que ser países desenvolvidos, né? Não é o caso dos Estados Unidos, que é um modelo para muita gente. Os Estados Unidos não é modelo para ninguém. É um país com desigualdades absurdas, não tal qual o Brasil, varonil, mas tem desigualdades terríveis, tem miséria, periferias esquecidas, tem violência policial, tem tudo que no Brasil tem. Países que o Brasil deveria copiar, assim, ter como modelo é a Islândia, Noruega, Austrália, Alemanha, Suécia, né? São países que o Brasil deveria imitar, aprender como que se educa as crianças para que elas não sejam futuros bolsominions, que elas pensem, desenvolvam capacidade crítica, analítica, discernimento, assim, para fazer uma leitura do discurso, da linguagem corporal, daquele político medíocre que resolve se candidatar. E no Brasil tem votações expressivas, como é o caso daquele deputado da peruquinha, que não propõe nada. Não falarei o nome dele, tampouco vou xingá-lo, porque estou proibido de fazê-lo. Aquele ser ignóbil. É um deputinho. Desculpe, gente, não tem como não xingar. O deputinho ignóbil tá lá só para atrapalhar, assim como a bancada ruralista, né? Que tá ali unicamente para defender o interesse do desmatamento, da poluição, do veneno. Quanto mais veneno, melhor. Desde que a produção aumente, a produtividade a qualquer custo, ainda que os consumidores dos tais produtos morram depois. Mas se eles morrerem depois, não tem problema nenhum, é a vida. Porque os filhos vão continuar consumindo a porcaria dos produtos envenenados. É esta bancada que se reuniu com o inelegível para tentar impedir uma lei que criminaliza fake news durante unicamente, períodos eleitorais. Eles precisam da mentira e, portanto, não vão permitir. Segundo eles, eu espero que a população se mobilize. Eu espero que o Congresso Nacional, incluindo a direita, que também se mostra cada dia mais fascista, também se mobilize, né? Porque quem quer debater ideias não apela para aquele baixo nível. Tanto que o tal inelegível execrável e futuro presidiário foi eleito presidente, quase que se reelegeu, por conta das tais famigeradas fake news. E o gesto dele, no sentido de impedir uma lei, já que ele é um inelegível e futuro presidiário, nem deveria estar se reunindo com deputinhos. Se está se reunindo com deputinhos, é preciso que a população veja quem são os tais deputinhos, porque os tais deputinhos da bancada ruralista são eleitos dos seus currais eleitorais. Também tem essa dificuldade de fazer essa população destes currais eleitorais perceberem quem são os bandidos nos quais eles estão votando. Infelizmente, muitas vezes é muito difícil, né? Com relação ao Sérgio Moro, já falei. Com relação à Irlanda, Noruega e Espanha, o tal genocida recolheu os seus embaixadores e falou que esta ação dos países desenvolvidos do mundo contribui para o terrorismo. Como se aquilo que ele faz em Gaza, bombardear pessoas na fila da comida, bombardear hospitais, matar mulheres e crianças, morreu mais civis, e entre os civis, mulheres e crianças, do que soldados. O argumento dele, estão atrapalhando da gente recuperar os reféns. Olha, se vocês quisessem os reféns de volta, não é atacando que a gente consegue. Qualquer ignóbil mentecapto sabe que se tem bandidos com reféns sob domínio, se tem reféns sob domínio de bandidos, de foras da lei, não dá para atacar, porque o bandido vai matar o refém. Então vocês querem mesmo é que os reféns morram. Pobre povo de Israel, que tem um líder desse, que não tá nem aí para vocês, que morram os reféns. É isso que o gesto dele diz. Aí ele vem toda hora falar de quanto sofreram no Holocausto. Eu vi vários documentários e chorei com aquelas cenas. Hoje eu não tenho mais condições psicológicas, emocionais para assistir aquilo. Aquela barbárie que foi feita em relação ao povo judeu. Barbárie. Mas quer saber? No Brasil mesmo, onde estão as diversas etnias que povoavam esse continente? Povos bravis, livres, indomáveis, guerreiros, foram dizimados.
Ninguém fala do genocídio dos indígenas brasileiros, dos genocídios que aconteceram na África. São só vocês as vítimas? Óbvio que não, né? E o que aconteceu lá não justifica o que vocês estão fazendo agora. E quando eu digo vocês, eu digo o governo, porque o povo mesmo, Israel, é contra a guerra definitivamente. E a estes cristãos, assim, sem alma, que aderiram à guerra e são favoráveis às mortes de crianças, a esses eu digo, olha, vocês são desinteligentes. Houve aí, durante esse período de convivência com certos pastores inescrupulosos, um certo trabalho que fez de vocês, que causou um dano à intelectualidade de vocês, né? Então, pensem que a religião judaica é contra a guerra. Os rabinos, os ortodoxos, o povo é contra a guerra. Porque o palestino comum, aquele ser humano que tem uma família, filhos, é gente boa, que convive muito bem com gente boa. Eles convivem. Quem faz a guerra e mata palestino é um assassino. Do outro lado, são assassinos. É tudo farinha do mesmo saco. Tanto que o tribunal de Haia pediu a prisão tanto do Netanyahu quanto dos 3 líderes do Hamas. É tudo farinha do mesmo saco. Eu espero que os países europeus, seguindo o exemplo da Irlanda, Noruega e Espanha, também coloquem suas posições claras, porque muito embora é um tanto quanto desnecessário, já que o Estado palestino existia antes mesmo do retorno dos judeus para aquela região. Mas se é necessário falar aos judeus, os líderes, que ali existe um Estado palestino que tem que ser respeitado, a gente vai falar. Se for preciso falar 1000 vezes, a gente vai falar 1000 vezes. Infelizmente, né? Eu espero que os líderes do Hamas recebam todos a devida paga pelos seus crimes, assim como o Netanyahu, que também é terrorista, pelo que ele vem fazendo na região ali da faixa de Gaza. Eu acho que é isso, meu povo lindo.